Olá, chegou a hora de relembrarmos os destaques das sessões ordinárias no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Vamos ver como foi. Boa tarde a todos. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Dando imediatamente por aberto o pequeno expediente, inicio a leitura dos oradores inscritos. Chamando à tribuna o deputado Coronel Telhada, deputado Conte Lopes, deputado Marcos Damásio, deputada Letícia Aguiar, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Major Meca, deputada Marta Costa, deputado Jorge do Carmo, deputado Castelo Branco, deputado delegado Olim, deputado Gil Diniz, deputado Itamar Borges, deputado Paulo Fiorilo, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhora Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, quero manifestar aqui o meu total repúdio à aprovação em primeira votação, em primeiro turno, do projeto de lei 362/2022 na Câmara Municipal de São Paulo, um projeto do prefeito Ricardo Nunes, que vai aumentar a poluição sonora na cidade de São Paulo. E ele apresentou esse projeto para beneficiar grandes grupos econômicos, né, que organizam grandes eventos e shows na cidade de São Paulo. Então, esses grupos, né, praticamente serão beneficiados por esse projeto 362, que, na verdade, o projeto nem versava sobre esse tema, versava sobre as cozinhas, né, que foram, sobretudo, implantadas durante a pandemia, né, de venda de alimentação por entregadores, as famosas dark kitchens. Então, o projeto versava e versa sobre esse tema, mas colocaram um jabuti, né? Na calada da noite, foi apresentado um artigo, o artigo 13, que está embutido, na verdade, nesse projeto, e que aumenta o limite dos decibéis, né, de 55 para 85 em toda a cidade de São Paulo. Se a nossa cidade já tem um grave problema com poluição sonora, com barulho, tem a lei do psico que não é respeitada, né, barulho para tudo quanto é lado, não tem fiscalização adequada, né, não tem punição para os infratores, é um horror a cidade de São Paulo. Como se não bastasse isso, ao invés da prefeitura se preocupar em resolver a questão da poluição sonora, ela vai agravar ainda mais para beneficiar pequenos grupos econômicos. Olha só a gravidade da situação. Infelizmente, a Câmara Municipal, que é um puxadinho do gabinete do prefeito, Ricardo Nunes, aprovou em primeira votação. Falta a segunda. Espero que o projeto agora seja rejeitado. Importante que a população cobre dos vereadores. O vereador que votar a favor desse projeto estará votando contra a saúde pública, estará votando para aumentar o barulho na cidade de São Paulo. É um verdadeiro escárnio esse projeto contra o povo de São Paulo, contra os 12 milhões de habitantes da nossa cidade de São Paulo, vamos aqui da capital. E se isso vira moda, isso vai se aprova em São Paulo, isso se espraia para todo o estado de São Paulo e para o Brasil. Então, manifesto aqui o nosso repúdio, a nossa contrariedade, e dizer que nós vamos fazer todos os esforços para que esse projeto não seja aprovado, PL 362. É um projeto contra a saúde pública, que aumenta o barulho na cidade de São Paulo. Então, esse aumento é significativo, porque aumenta de 55 para 85 decibéis. É o equivalente a um secador de cabelo barulhento no ouvido da pessoa, né? Esse aí vai ser o limite dentro da casa da pessoa, que se mede
o barulho, né? Os decibéis. Então, é disso que se trata. É um projeto contra a cidade de São Paulo, contra a saúde, né? Contra todo o esforço que nós estamos fazendo para combater a poluição, sobretudo a poluição sonora. Quero ainda, senhora presidente, aproveitar aqui o meu tempo no pequeno expediente para dizer que, recentemente, nós perdemos a professora Patrícia Souza, da Escola Estadual Hermano Maquete. E ela morreu por negligência do Estado. O Estado é o responsável pela morte da nossa colega professora da rede estadual, que estava internada no Hospital Servidor Público Estadual, no IANSP, e para fazer uma cirurgia, a cirurgia não aconteceu. Ela foi liberada, sem ter condições de ser liberada, e morreu no departamento de perícias médicas, porque ela precisava tinha que tirar uma licença, tinha que passar por uma perícia, e sendo que ela já estava hospitalizada, ela tinha saído de uma internação. Isso mostra o descaso do Estado com a saúde dos servidores e das servidoras do nosso Estado. E é grave isso, nós estamos acionando o Ministério Público, tomando várias iniciativas aqui, o CPP denunciou, várias entidades, a CCM, do IANSP, enfim, mas eu queria dizer o seguinte, que essa situação tende a se agravar ainda mais, porque no orçamento que nós estamos debatendo agora, aqui na Assembleia Legislativa, eu fiquei chocado, deputada Alice Brandão, porque, olha, o Estado vai investir apenas do valor geral desse orçamento do IANSP, que é de R$1.974 milhões, que é o dinheiro da contribuição dos servidores, aqueles 2% ou 3%, esse é o valor. Desse valor, apenas 3 milhões serão destinados pelo Estado, ou seja, apenas 0,16% desse valor. Aí não dá, o Estado lavou definitivamente as mãos com a saúde dos professores, das professoras, né, de todos os servidores do Estado de São Paulo, abandonou o IANSP. Logicamente que eu apresentei várias emendas para aumentar esse orçamento do IANSP. Mas, olha, isso aqui é um crime, é um atentado à dignidade humana, à saúde dos servidores e servidoras do Estado de São Paulo, que estão lá na ponta atendendo a população e colocando em prática as políticas públicas do Estado de São Paulo, sobretudo nas áreas sociais, na educação, na assistência, em todas as áreas, na saúde pública, na segurança pública, na justiça. É isso que o Estado oferece, 0,16%, 3 milhões apenas, enquanto quem sustenta o Hospital do Servidor Público, o IANSP todo, não só o hospital, mas os convênios no interior paulista, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, aqui na capital, são os próprios servidores, e o Estado não contribui com a sua cota parte, né, que seria de 2% e 3%. Um absurdo o que está acontecendo, e também não permite que haja uma gestão democrática do hospital. Existe uma comissão, que é a CCM, mas ela não é deliberativa, ela é apenas consultiva. Então, é importante que nessa oportunidade em que nós estamos debatendo o orçamento, e que vamos votar um orçamento de 317 bilhões de reais para o ano que vem, que nós possamos aprovar todas as emendas que foram apresentadas para que o IANSP tenha um financiamento sério e de verdade do governo estadual. Muito obrigado, senhora presidente. Nós agradecemos, senhor deputado. Sigo aqui com a lista dos oradores inscritos. A próxima, Janaína Pascoal. Sigo na presidência, não farei uso da palavra hoje. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Coronel Nishikawa. Encerrada a lista principal, abro a lista suplementar de oradores inscritos no pequeno expediente, chamando a tribuna o nobre deputado delegado Olim, deputado... Não, agora é a deputado Caio França, deputado Coronel Telhada e deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Excelentíssima senhora presidente, deputada Janaína, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp.
Deus proteja, abençoe e ilumine todas as pessoas. Eu acho que todo mundo que conhece a gente, que nos acompanha aqui na LESP, né, sabem que o quanto na nossa carreira, né, de vida, que é a carreira artística, a gente sempre se pronunciou em relação à questão do racismo, uma coisa que sempre existiu no nosso país, né? E eu não posso me calar, e nunca vou me calar, tá, com essa situação, que é uma situação que envergonha a gente, que nos deixa muito tristes, mas, infelizmente, eu quero expressar a minha indignação e revolta pelo que eu tenho visto nos últimos dias, né? É um caso atrás do outro. Todo dia a gente vê aí no noticiário da imprensa, enfim, pelas redes sociais também. O racismo sempre existiu no nosso país, mas o que está acontecendo agora é que a tecnologia está ajudando a mostrar, dar visibilidade a essa coisa horrorosa, essa coisa sofrível, que é a questão racista. Nosso país é miscigenado, nosso povo é um povo que gosta de alegria, gosta de aproximação, de trocar uma ideia, de fazer um diálogo, tudo isso, né? Mas não sei por que, ultimamente, esse crime está sendo contínuo. Todo dia a gente vê, sabe, uma notícia de racismo, e principalmente contra as mulheres. As mulheres pretas, então, estão sendo, assim, massacradas, né, de uma forma covarde. Eu fico muito triste, emocionada quando eu tenho que falar sobre essas coisas, né? O que eu quero saber é até quando a gente vai ter que continuar assistindo esses crimes, entendeu? São crimes praticados, né, provados, e nada está sendo feito. Eu quero citar 2 casos recentes que ganharam as redes sociais nos últimos dias. Uma mulher negra que foi acusada de roubo dentro de uma loja e de uma técnica de enfermagem que denunciou uma colega de trabalho por usar uma caneca com um símbolo que faz referência ao grupo supremacista branco americano, né, Ku Klux Klan. No caso da loja, a funcionária racista foi demitida, mas isso não basta, né? O que essa pessoa cometeu é crime e a loja também é responsável. Portanto, ambas devem ser punidas por esse crime. No caso do hospital, o crime cometido pela funcionária teve a conveniência da ouvidoria do hospital, né, que considerou o ocorrido como liberdade de expressão. Vejam a que ponto a gente chegou, né? Enquanto não houver uma punição, e punição exemplar para esses crimes, esse estado de coisas absurdas vai continuar acontecendo. E isso nós não podemos admitir. A gente está aqui numa casa legislativa, eu sou, né, com muita honra, uma deputada estadual, embora não tenha nascido em São Paulo, mas o Estado de São Paulo fez com que a gente permanecesse nessa casa, com voto democrático, né? E estou me colocando, me posicionando, porque se a gente não tomar uma atitude, enquanto cidadã, né, se os cidadãos brasileiros não tomarem uma atitude, essa coisa tende a crescer e a piorar. Nós somos todos seres humanos, todos filhos de Deus. Independente da religião, acho que todo mundo tem que ser respeitado. Enquanto cidadão, a gente tem que saber qual foi a nossa missão aqui dentro. Ter feito um projeto de lei que virou lei, que qualquer atitude racista dentro, né, da forma administrativa, no campo administrativo, a pessoa será punida. Isso agora é lei, e essa lei é nossa. Então, senhora presidente, eu quero aqui registrar e manifestar a minha indignação, porque eu não estou suportando mais. Todos os dias a gente sabe de uma notícia que alguém, ofendeu alguém por causa da cor da pele. Isso é inadmissível no nosso país. País do Brasil, o Brasil é do povo, e o povo tem que ser respeitado. Muito obrigada, senhora presidente. Assiste razão a Vossa Excelência, deputada, realmente inadmissível, nos entristece, porque todos nós imaginamos que é um capítulo do passado distante, e realmente as notícias mostram que não. Então, nós temos que enfrentar, temos que educar as crianças, temos que mostrar a todos que o país é plural, né, é colorido,
graças a Deus. Então, cumprimento Vossa Excelência pelas palavras e aproveito o ensejo para externar os pêsames da casa pela passagem da jogadora de vôlei Isabel Salgado, que partiu no dia de hoje, muito jovem, com 62 anos, um ícone do esporte e, na condição de mulher, mãe, mostrou a possibilidade de conciliar, né, a carreira no esporte profissional com a maternidade, né? Então, que seja bem recebida na pátria espiritual os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. Eu sigo aqui com a lista dos oradores inscritos, de maneira suplementar no pequeno expediente, chamando à tribuna a nobre deputada Marina Elô, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Obrigada, presidente, pelo uso da palavra. Sigo complementando e retificando essa importante fala do pesar dessa casa pela passagem da Isabel do vôlei, que realmente foi uma figura muito importante dentro do esporte brasileiro, dentro da maternidade, dentro do espaço que, sim, é possível a gente ser mãe, mulher e ocupar os espaços. Ela seguia ocupando os espaços muito importantes, estava na equipe de transição para o novo governo do presidente Lula dentro da perspectiva de esportes, continuava contribuindo para o país, e é uma passagem, de fato, muito triste. Retifico aqui o pesar e os sentimentos a todos os familiares e amigos, assim como digo que foram muito importantes, como sempre, as palavras da deputada Alessi Brandão aqui em cima dessa plenário. É importantíssimo que nessa tribuna, nessa casa e em todos os pontos e espaços políticos no país, a gente fale e pontue cada vez mais o quanto o racismo é inaceitável, o quanto que a gente precisa trabalhar ativamente para construir uma sociedade antirracista, reconhecendo o quanto ainda estamos muito longe disso e, realmente, falando, pontuando e criticando todos os episódios, mas, mais do que isso, falando como a senhora disse nas suas palavras, presidente, na educação das crianças, falando da estrutura de poder do país, falando de, realmente, ações afirmativas que transformem essa realidade. Eu subo nessa tribuna hoje aqui também para falar um pouco de duas grandes pautas que me movem na política. A política é um espaço em que a gente constrói o futuro nas nossas ações diárias, e, para mim, isso passa por falar das nossas crianças, isso passa por falar do nosso meio ambiente e sustentabilidade. E hoje a gente está no dia 16 de novembro, o dia que a gente fala da conscientização sobre a qualidade do ar. Mais pessoas morrem no estado de São Paulo pela poluição do ar do que por acidentes de carros. E a gente tem noção do impacto que isso tem na vida das pessoas. O ar que a gente respira tem diretamente uma relação com a nossa saúde. Entender que hoje é um dia fundamental para falarmos sobre isso, é ampliar a nossa consciência sobre a qualidade do ar que a gente respira. Hoje é um dia internacional importantíssimo nessa luta, é uma luta que a gente trouxe para dentro do mandato. Eu sou autora do projeto de lei que discute a qualidade do ar no estado de São Paulo. A gente já tem as condições de ampliarmos os indicadores para que a gente esteja mais avançado na qualidade do ar que a gente respira, e a gente segue com decisões e métricas muito aquém do mínimo colocado pela Organização Mundial de Saúde, com impacto direto nas nossas vidas. E quem mais sofre com isso são as crianças. Vários estudos importantes foram lançados nos últimos dias sobre o impacto das mudanças climáticas e o impacto das decisões do meio ambiente na vida das crianças, e um desses estudos foi a qualidade do ar, e o quanto que a qualidade do ar tem um impacto direto nas crianças pequenas, que têm uma frequência respiratória muito maior do que a nossa, e o impacto muito maior na sua composição e na sua definição enquanto corporal, a partir da qualidade do ar que a gente respira. Ou seja, a poluição mata e mata as nossas crianças pequenas, e a gente precisa realmente atuar sobre isso. E hoje é um dia fundamental nessa conscientização, assim como o dia de amanhã, 17 de novembro, é um dia que fala diretamente com a primeira infância, diretamente com a maternidade, porque é o dia do prematuro, é o dia da prematuridade. Eu, como mãe, passei por isso. Meu filho nasceu de forma prematura, ficou internado na UTI. Eu tive essa experiência e o quanto ela é sofrida, mas ela é muito mais grave quando a gente olha
porque a questão da prematuridade no Brasil é prevenível. A gente tem casos que não são preveníveis, mas a maioria dos casos precisam de um pré-natal de boa qualidade. Poderiam ser prevenidos se a gente tivesse uma maternidade e um pré-natal e uma atenção às mulheres grávidas de muito mais qualidade do que a gente tem hoje. A gente não prioriza a maternidade, a gente não prioriza as mulheres grávidas, a gente não tem políticas de saúde endereçadas a esse público como a gente precisaria ter, e por isso a gente sofre com um alto número de prematuridades que não só trazem um custo maior para o Estado, mas muito mais sofrimento para essas mães e para essas crianças. Que amanhã, 17 de novembro, o Dia da Prematuridade, também seja uma pausa que a gente possa se conscientizar da importância desse tema e aumentar e ampliar os nossos esforços no melhor atendimento de pré-natal, na melhoria das nossas maternidades, na saúde da mulher, não só com falas bonitas, não só com Outubro Rosa, mas com orçamento e direcionamento e projetos sérios para essa área. Que as mulheres, que as mães, que as crianças e que o meio ambiente compõem o nosso futuro, não há dúvida. O que resta agora é a gente priorizar nas nossas políticas públicas. Obrigada. Obrigada, presidente. Nós agradecemos, senhora deputada. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamo à tribuna o nobre deputado Major Meca. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhoras e senhores deputados que estão aqui no plenário, a todos que nos acompanham pela TV Alesp e pelas redes sociais. Eu tenho um enorme orgulho em ser policial militar, em ser policial, pois a minha formação me deu capacidade de discernimento de nunca, em momento algum, quando indagado, quando solicitado por alguém do povo, responder à pessoa: perdeu, mané, não me amola. Isso é um sintoma gravíssimo e muito sério que ocorre no nosso país, que ocorre também aqui no estado de São Paulo. As autoridades que têm como missão cuidar do povo, esqueceram-se dessas pessoas. Esqueceram-se daqueles que precisam das decisões honestas e sérias para que elas possam trabalhar com dignidade, para que ela possa usufruir da sua vida em família, com os amigos, com qualidade, ou seja, com segurança. Perdeu-se, nesse país, perdeu-se no estado de São Paulo, a segurança. E nos últimos 3 anos e meio, deputado Caio França, que nós estávamos conversando sobre isso agora no plenário, nós perdemos a nossa liberdade. O cidadão de bem hoje, ele fica dentro da sua casa, encarcerado, porque na porta da casa dele o crime organizado promove um evento que dura 24, 48 horas e ele não pode sair de dentro da casa dele. E quando ele faz o 90, que ele pede a atuação da polícia para a desobstrução da frente da casa dele, que ele pede a ação do Estado para socorrê-lo, o Estado vira as costas para ele. E eu falo isso porque eu conheço por constatação. Ao longo desses 3 anos e meio, eu cobrei da Secretaria de Segurança Pública iniciativas e atitudes para socorrer cidadãos
que são submetidos à força do crime organizado. Nós tivemos o nosso governador eleito, que foi até a comunidade do Paraisópolis, e lá ele foi recebido com rajadas de fuzil, de metralhadora. E o que o povo está cansado é dessa mesma política. Eu comentei com o nosso futuro governador. Agora o senhor está sentindo na pele o que sente um policial no estado de São Paulo. O policial vai defender a sociedade, vai socorrer o povo, é recebido a tiro. E o governo do estado de São Paulo, as autoridades vêm para cima do policial, como está indo para cima do senhor. Não que o seu assessor agiu errado, que o seu assessor mandou apagar a imagem, mandou fazer aquilo. Mas e quem está tomando tiro? Quem está sendo agredido? Que tipo de apoio e amparo ele recebe? Deputado Conte Lopes, o povo está cansado de ser tratado como mané. O povo está cansado disso. E as autoridades precisam acordar para isso. A polícia não pode agir em cima do crime. Aí querem cobrança em cima da polícia, essas mesmas autoridades querem a cobrança em cima da polícia, para que a polícia haja com energia para dissolver uma manifestação, mesmo que prevista na Constituição. Essas autoridades precisam acordar. Nós, parlamentares, precisamos acordar em relação à nossa missão, em relação ao nosso dever de representar o povo brasileiro. Isso é muito importante. E nós teremos um 2023 extremamente intenso. E nós continuaremos aqui, no próximo mandato, defendendo o povo que foi cerceado da sua liberdade, foi cerceado da sua segurança. E Deus nos ilumine para que nós consigamos melhorar o nosso país, melhorar o nosso estado de São Paulo. Muito obrigado. Nós agradecemos, senhor deputado, e seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos de forma suplementar, chamo à tribuna o nobre deputado Caio França. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhoras e senhores, presidente, subo aqui à tribuna desta casa, muito preocupado com o que tem acontecido na Baixada Santista, especificamente em São Vicente, com relação à violência. Nós tivemos aí nos últimos dias vários arrastões nas praias, tivemos roubo à mão armada dentro do shopping center, inclusive com disparo em uma das vendedoras. Ontem à noite, arrastão dentro do hipermercado, outras cidades da Baixada na mesma condição. Então, a gente está aqui pedindo, clamando que o governo do estado possa compreender a atual situação da Baixada Santista para que a gente não venha se tornar um ambiente ainda mais hostil. Eu falo especificamente em São Vicente porque os últimos acontecimentos mais graves aconteceram lá, mas outras cidades têm a mesma percepção. Nós já oficializamos o governo do estado solicitando a antecipação da Operação Verão, que tem previsão de iniciar dia 15 de dezembro, faltam ainda 30 dias até dia 15, e a gente tem solicitado que o governo possa, assim como já fez em alguns anos anteriores, antecipar a Operação Verão. Claro, as guardas municipais, o próprio efetivo da polícia, para que não fique só no verão, mas para esse momento, a gente tem aqui, e já oficiamos o governo, não só este parlamentar aqui, mas fiz questão de poder juntar todos os outros deputados que têm base eleitoral na Baixada Santista, que vivem lá, inclusive aqueles que se elegeram e que ainda não estão no mandato, assinando junto conosco, e os próprios prefeitos, através
do consórcio de prefeitos, né, da AGEM, do CONDESB, também assinaram um documento solicitando a antecipação da Operação Verão e também a Operação Sufoco, replicando o que aconteceu aqui na capital, onde eles fazem uma busca mais ativa dentro, né, daquilo que eles conhecem em relação à criminalidade. Então, eu quero aqui lamentar, porque é claro que eu sou da Baixada e a gente gosta de fazer propaganda positiva, levar bem o nome das cidades, mas o atual momento da cidade da Baixada Santista, e eu falo ainda com mais preocupação em relação a São Vicente, é extremamente preocupante. Então, que o governador Rodrigo Garcia, que o secretário de Segurança Pública, que o comando geral possa fazer algo para já, imediatamente. Não dá para esperar virar o ano, não dá para esperar o Réveillon. Eu espero que eles possam ter a sensibilidade de compreender que o momento é extremamente preocupante. Além disso, se a lógica for de acompanhar as pessoas, porque a lógica para a Operação Verão é essa, acompanham as pessoas que vão passar o final de ano na praia. Eu posso garantir que nós temos hoje já muito mais pessoas vivendo na Baixada, a condição de muitas pessoas de home office fez com que as pessoas pudessem trabalhar de lá mesmo, portanto, é um clamor aqui que eu estou fazendo para que o governo do Estado possa aumentar o efetivo e antecipar a Operação Verão na Baixada Santista. Estou aqui trabalhando também nas minhas condições, tem emenda impositiva minha para auxiliar a Guarda Municipal, para comprar armamento, para comprar motocicletas, enfim, mas eu sei muito bem o quanto faz diferença a Polícia Militar, a própria Polícia Civil, porque a gente conversa com os delegados, até titulares dos municípios, e você vai ver, tem um investigador, 2 investigadores na cidade, sabe, uma condição que realmente é extremamente precária. Portanto, eu peço com muita veemência para que o governador atenda o nosso pedido. Não é um pedido desse parlamentar, é um pedido da população, que está subscrito também por todos os outros parlamentares no mandato e que foram eleitos, tanto os estaduais quanto os federais. Antecipação da Operação Verão já e aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil na Baixada Santista. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, cumprimento Vossa Excelência pela importante pauta. Guarujá também vem apresentando muitos problemas e realmente é importante olhar pela Baixada, não só na época de férias e de festas, mas durante todo o período, porque os moradores da Baixada merecem todo o nosso amor e respeito. Eu sigo aqui com a... Presidente, eu peço que a minha fala possa ser encaminhada para o secretário de Segurança Pública, por gentileza, e para a Casa Civil, por gentileza. Pois não, já solicito à assessoria que faça os encaminhamentos conforme pleiteado pelo senhor deputado Caio França. E seguindo aqui com a lista suplementar de oradores inscritos, chamo a tribuna o nobre deputado Carlos Gianazzi, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, quero agradecer ao deputado Contes Lopes pela troca aqui dos horários e manifestar também aqui divulgar aqui a presença do Fábio Jabá, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional, que está aqui nos lembrando sempre que nós já aprovamos a PEC da Polícia Penal, mas ela tem que ser regulamentada através de uma lei, de um projeto de lei complementar e através de uma lei orgânica, né? Então, esse é um ponto importante. É importante que o governo apresente esses projetos, tanto o PLC como também o projeto da lei orgânica. E também o Fábio Jabá nos lembrou aqui, nos lembra o tempo todo, que existem ainda pessoas aprovadas nos 2 concursos de 2014, né, na AEVP feminino, e 2007 de ASP, e que essas pessoas não foram chamadas ainda, e elas são necessárias no sistema prisional. Existem vagas, e aliás, muitas vagas, o déficit continua altíssimo ainda no sistema prisional, e esses concursos ainda estão em aberto. Então, nós exigimos que o governo faça a chamada desses aprovados. Quero ainda, senhora presidente, dizer que agora, no dia 18, sexta-feira, nós vamos organizar uma grande audiência pública aqui na Assembleia Legislativa
para denunciar as avaliações autoritárias que estão acontecendo nas escolas PEI, nesse programa de ensino integral, que o governo do PSDB criou aqui, que, na verdade, é a farsa da escola de tempo integral, que é uma escola autoritária e excludente. E agora, como se não bastasse tudo isso, essas escolas estão demitindo centenas, talvez milhares de professores num modelo de avaliação altamente também um modelo autoritário, extremamente parcial e personalista, que impõe constrangimento, assédio moral e grandes injustiças a milhares de professoras e professores que estão sendo afastados dessas escolas, porque a legislação de PEI ela é extremamente perversa e ela não respeita o estatuto do magistério. Então, eu já acionei o Ministério Público, inclusive, contra. São muitas denúncias de várias escolas e de várias regiões do Estado de São Paulo. A nossa audiência será agora, na sexta-feira, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela. Nós vamos ouvir mais denúncias, vamos encaminhá-las ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual, à Comissão de Educação, para que providências sejam tomadas imediatamente. Quero ainda, só para finalizar também a minha participação aqui no pequeno expediente, de que nós continuamos a luta pela aprovação imediata no nosso PLC 24 de 2015, que acaba com as interrupções dos contratos dos professores categoria O da rede estadual, os professores admitidos pela Lei 1093, que estão sendo prejudicados. Caso não haja a prorrogação dos contratos de 2018 e 2019 até o dia 31 de dezembro, nós vamos ter quase 40 mil professores e professoras demitidos do Estado de São Paulo. Vai ter um colapso na rede estadual. Eu tenho esse projeto já pronto para ser votado em regime de urgência. Apresentei mais outros 2 PLCs. Eu me refiro aqui ao PLC 51 de 2022, ao PLC também 52. Todos eles contribuem para acabar com esse modelo de precarização das contratações dos professores. Nós queremos concurso público, né? E é grave a situação. Ou o governo encaminha um projeto de lei prorrogando esses contratos, mas o governo não está fazendo, por enquanto, nenhuma coisa, nem aprova os meus e nem encaminha o projeto. Numa das últimas sessões, nós fizemos um questionamento e o deputado presidente Carlão Pignatário, aqui da LESP, disse que o governo estava prestes a apresentar um projeto de lei, a encaminhar um projeto de lei, mas que dependia de um parecer da PGE. Nós temos informações de que a Secretaria da Educação, a SEDUC, já tem um parecer pronto, que foi encaminhado para a PGE, e a PGE tem que aprovar esse parecer e encaminhar para a elaboração desse projeto de lei complementar, que será encaminhado à LESP. Mas o prazo é curto, nós temos poucos dias, praticamente um mês, né, para que esse projeto seja aprovado em caráter de urgência aqui na Assembleia Legislativa e todos esses contratos sejam prorrogados. Então, mais uma vez, venho à tribuna da Assembleia Legislativa exigir que o governo apresse o encaminhamento desse projeto à Assembleia Legislativa, ou libere a base do governo para votar o meu projeto, que está pronto desde 2015. É o PLC 24 de 2015, que, além de acabar com a quarentena, a duzentena e com as interrupções nos contratos, esse projeto, PLC 24, ele também garante o atendimento dos professores categoria O no IANSP. Era isso. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço, senhor deputado. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos de forma suplementar, chamo à tribuna o nobre deputado Conte Lopes, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que tristeza a Assembleia Legislativa. Poucos deputados
sem ninguém, tem uma senhora ali, se não me falha a memória, um policial, 2 policiais, um investigador, um delegado e tal. O povo todo, nobre presidente Janela Pascoal, de frente ao Exército. Ontem, milhões de pessoas de frente ao Exército, pedindo providências. Olha como nós chegamos. No Congresso Nacional não tem ninguém. Diz que até já tem gente passeando no Catar. O Brasil pegando fogo, os caras bem votados, tudo no Catar lá, né? Oh, mas que beleza. Então, como é que o povo vai acreditar em Assembleia, Congresso, Senado? Não acredita mesmo. Realmente é um bando de mané. Né? Nós somos um bando de mané. Como diz o nosso ministro Barroso, né? Perdeu mané. E a gente fica acompanhando o que está acontecendo. Eu já estou até meio com medo, nobre deputada Jane Pascoal, porque pode ser que tenha que se fazer novas eleições. E nós vamos ter que correr atrás de voto de novo, né? Porque se for aquilo que o Pérez, meu partido, não falou comigo, mas falou que está pedindo a suspensão das eleições, porque houve fraude. Não sou o que estou falando. Não venham me prender, nobre deputada. Não venham me prender, presidente, porque eles falaram lá que era fraude, cadê a fraude? Então, agora, se houve fraude, vai ter que todo mundo disputar a eleição de novo. Quem perdeu e quem ganhou. Né? Quem perdeu e quem ganhou. Vai conversar, não sei, alguém vai ter que decidir alguma coisa. Agora, não dá para entender, senhora presidente, que foi candidato ao Senado da República, que os nossos ministros estavam com Dória lá nos Estados Unidos da América, falando sobre democracia, sendo xingado e ameaçado pelo povo. Mas lá nos Estados Unidos, que discute democracia, não tem nenhum lugar mais perto. Não estou falando do jatinho do Lula, não, não é isso. Não é o jatinho do empresário corrupto que levou o Lula, não é isso. Estou falando do Dória. Do Dória. E o povo reclamando aqui do lado, estão todo mundo aí. Ó, e nós aqui falando para ninguém. Agora, será que houve fraudes? Eu disputei 10 eleições, ganhei 10 eleições. Eu nunca ouvi falar em código-fonte. Eu só aperto as urnas lá, eu aperto meu número lá, 22138, vejo minha cara e voto. Mas agora diz que tem um código-fonte. Não sou eu que estou falando, não entendo nada disso. Né? Eu fiz a Academia do Barro Branco, fiz um curso de Direito, mas de Engenharia, não entendo nada quem está falando, nós somos os caras do ITA, né? Tenho até um filho que é da USP aí, né? Da Poli, da USP. Outros fazendo medicina, outros fazendo direito da PUC, mas eu não entendo nada. Se existe mesmo na máquina lá dos votos, esse código, fonte. Se houve fraude nas eleições, aí o que quer? Nós vamos tudo perder o voto, vai todo mundo votar. Até Vossa Excelência pode votar a se candidatar, nobre deputado. Porque se existe a anulação das eleições por fraude, então eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, só não entendo isso. O povo aqui no Exército, ontem milhões de pessoas aqui no Exército. Cadê o Congresso Nacional? Cadê o Senado da República? Cadê? Onde estão? Para falar em nome do povo, para defender. Nós estamos aqui, pouca gente, ó. Mas aí na frente tinha milhões de pessoas. Ontem tinha milhões de pessoas reclamando, e tem o direito de reclamar mesmo. Se os ministros do Supremo do TSE não conseguir provar que a eleição foi verídica, obviamente que o povo tem que reclamar mesmo. Não é todo mundo mané, não. Perdeu o mané. Não é assim. É um direito que a pessoa tem que reclamar. Como eu tenho um direito, eu ganhei a eleição. E quem perdeu? Será que perdeu mesmo? E eu, será que eu ganhei mesmo? Eu fico em dúvida também, já ganhei 10. Mas será que eu sempre ganhei mesmo? Então, eu acho que não devia haver dúvidas, né? Não devia haver dúvidas sobre as nossas urnas. Agora, como dizem que existe isso aí, um código-fonte, eu quero saber o que é o código-fonte. É que está cobrando, e o nosso partido, o PL, está cobrando. São engenheiros do ITA, não sou eu que estou falando, um idiota como eu. São engenheiros do ITA, que devem entender de urna. Eu não entendo de nada de urna. Eu sei que eu tenho que botar os dedinhos lá e votar e ver a cara do cara. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Né? Então, vamos aguardar o que está acontecendo.
Agora, também não consigo entender isso, né? O Dória passeando em Nova York, né? E fazer palestra sobre democracia lá, vem fazer palestra sobre democracia aqui no Brasil mesmo. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senhor deputado. Indago aos colegas Gil Diniz. Vai falar? Então, colega Gil Diniz tem o prazo regimental de 5 minutos. Boa tarde, presidente, deputada Janaína Pascoal, preside aqui o pequeno expediente. Boa tarde aos deputados presentes aqui. Boa tarde aos nossos assessores, nossos policiais militares e civis, público aqui na galeria e quem nos assiste pela rede Alesp. Presidente, venho aqui essa tribuna mostrar a minha indignação e como eu gostaria, presidente, de poder fazer muito mais do que simplesmente subir aqui à tribuna para falar, para parlar. Esse é o nosso trabalho, presidente. Milhões de brasileiros nas ruas, desde o segundo turno das eleições, brasileiros indignados, brasileiros de bem, brasileiros aqui de São Paulo, que cercam essa Assembleia, a Casa do Povo Paulista. Ontem, aqui, na Mário Cosel Filho, eu posso afirmar, mais de 1 milhão de pessoas aqui, deputada Janaína Pascoal, se manifestando, mostrando a sua indignação com o processo inteiramente parcial, viciado. E como esses milhões de paulistas, brasileiros, são tratados. São manifestações pelo Brasil inteiro. Brasília estava gigante. Rio de Janeiro, no Nordeste também. São tratados, deputado Major Meca, deputado Conte Lopes, como manés. Perdeu o mané. Um juiz da Suprema Corte trata um brasileiro com uma gíria de bandido, Meca. Porque até ontem eu conheci essa gíria, perdeu o mané, na boca de assaltantes. Daqueles que sacam ali a sua arma na via pública e assaltam um cidadão de bem. E notem, senhores, aquele cidadão que abordava o ministro nas ruas de Nova York, ele não o ofendia, não o xingava, ele o questionava, mostrando a indignação de milhões de brasileiros que estão nas ruas nesse momento. E o ministro responde, perdeu o mané, não amola, gíria de bandido. É o mesmo juiz da Suprema Corte que disse meses atrás, deputado Conte Lopes, quando os parlamentares, esses sim, eleitos pelo povo, discutiam o voto auditável. Ele, dentro do Congresso Nacional, afirmou, eleição não se ganha, eleição se toma. Façam aí a conexão com o perdeu mané, não amola. Esse é o mesmo juiz, que jantou dias atrás com o Zanin, o advogado do Lula. O Lula que será, ou deveria ser, julgado pelo STF. Já foi condenado. Fizeram ali, deram o seu jeitinho e tiraram o condenado de dentro da cadeia para disputar as eleições. Esse mesmo juiz, ele, num jantar ali amistoso, com um advogado de um criminoso que já foi e terá que ser julgado novamente por essa corte. Será que isso não causa indignação
nessa casa, na classe política, pelo país. Que tempos, senhores, que tempos que nós vivemos. Estava lendo uma reportagem aqui, um candidato ao governo, se eu não me engano, das Alagoas, ele tinha sido suspenso ali do mandato, era governador em exercício, vários indícios, fortes indícios de corrupção, e a matéria dizia que o advogado dele havia entrado no STF, dias atrás, deputada Janaína Pascoal, dias atrás, há 20, 30 dias. Quem era o advogado? O Zanin. Um dos advogados era o Zanin, o mesmo que jantava amistosamente com o iluministro, o suprassumo da magistratura do país, o então advogado do terrorista César Battisti, um militante de toga que desrespeita todo o povo brasileiro. Ministro Barroso, Vossa Excelência tem que escolher melhor as palavras. Não é esse deputado aqui que veio da favela que usa esse tipo de gíria. Já vi muito bandido lá na favela usar. Perdeu o mané? Toma vergonha na sua cara, ministro. Respeite o povo brasileiro. Respeite essas famílias que estão aqui, de frente do Parlamento Paulista, indignadas com tipos como Vossa Excelência. Então, nosso repúdio aqui, a nossa indignação e o nosso pedido, a nossa exigência, que o Congresso Nacional faça a sua parte, que o Senado Federal faça a sua parte. Porque falas como essas só incendeiam ainda mais, deputado Major Meca, esse povo que há quase um mês está na rua indignado com tipos como esse ministro Barroso. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço, senhor deputado. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos de forma suplementar, chamo à tribuna o nosso deputado tribuno, Barros Munhoz, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Querida presidente Janaína, queridos amigos, colegas, Conte, Meca, Gil, senhores funcionários, amigos que nos honram com suas presenças, minhas amigas, meus amigos, senhores funcionários todos também na casa, repito, é muito duro para mim voltar à tribuna para falar de mais um financiamento, mais um falecimento. É triste, mas a gente, quando vai chegando à idade que eu cheguei, passa por isso. Perdi mais um grande amigo, São Paulo perdeu um grande governador. Conte conheceu bem, né, Conte? Pessoa do bem, pessoa afável, pessoa bem intencionada. Foi um grande governador, Luiz Antônio Fleury Filho. Foi, sem dúvida alguma, o maior defensor do Ministério Público de São Paulo e talvez do Brasil. Como presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de São Paulo e, posteriormente, da Associação Nacional também. Valorizou o Ministério Público nessa condição de líder dessa categoria, tão importante para a vida de São Paulo e do Brasil. Foi escolhido pelo governador Quércia como seu candidato ao governo do Estado de São Paulo. Tinha a chance mínima de se eleger. Aliás, o primeiro turno, se não me falha a memória, deputada Janaína, foi de 48,5% de votos para o Maluf e 23% por Fleury. Era quase impossível a reversão desse quadro no segundo turno, mas ela aconteceu. E o Fleury ganhou o segundo turno contra o Paulo Maluf. Fez um governo de muitas dificuldades, terríveis dificuldades. Eu fui seu secretário da Agricultura, tenho grande orgulho disso, e em função dele ter me guindado esse cargo é que eu fui para o Ministério da Agricultura, mas eu vi, senti de perto, junto com ele, as dificuldades de governar São Paulo.
porque nós tínhamos uma limitação de crédito externo. Nós tínhamos abundância de ofertas de financiamentos para a nossa agricultura, para todas as necessidades do governo do Estado, mas não havia aval do governo federal. E passamos um momento difícil, falta de crédito internacional, mas ele, com a sua habilidade, com a sua competência, com a sua seriedade, levou adiante o seu governo e fez um bom governo. Não teve a felicidade de fazer o seu sucessor, porque fui eu o candidato. Certamente, se fosse um outro candidato melhor, ele teria melhor sorte. Mas tenho muita saudade do Fleury. Acompanhei a doença dele, foi muito dolorosa, e quero aqui de público dar o meu testemunho da importância da dona Ica Fleury, uma primeira-dama exemplar. Se dedicava de corpo e alma a ajudar o seu marido na ingente tarefa de governar São Paulo, de cuidar das pessoas mais pobres, de fazer campanhas de agasalho, de cuidar, enfim, da parte que lhe cabe na área social, que lhe cabia na área social do governo do Estado. Quero homenagear, eu me lembro de cabeça aqui o Cláudio Alvarenga, me lembro o Renato Martins Costa, o Fúvio Pilege, me lembro, enfim, de cabeça também de tantos outros membros do Ministério Público que vieram ajudar o Fleury na sua tarefa de governar e entraram na política, o que eu acho que foi saudável para a política do Estado de São Paulo. Então, mais um grande amigo que se vai, mais um grande companheiro que se vai, mais um grande governador de São Paulo que nós perdemos. Que Deus abençoe a dona Ica, os seus filhos, e que Deus ilumine, através do Fleury, São Paulo e o nosso querido Brasil. Obrigada por falar por todos nós, senhor deputado. Uno a Vossa Excelência também, externando as condolências à família Fleury, sentimento de todos nós. Neste momento, dou por encerrado o pequeno expediente. Vossa Excelência está inscrito no grande. Deixa eu só checar aqui. Um minutinho, deputado. Sim, Vossa Excelência está... Castelo Branco. Está aqui no grande. Vossa Excelência, aguarda um segundinho para eu abrir o grande? Pode ser? Encerro o pequeno expediente, imediatamente abro o grande expediente, chamando à tribuna a deputada Analice Fernandes, deputado Jorge do Carmo, deputado Sargento Neri, deputado Paulo Fiorilo, deputado Coronel Nishikawa, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Itamar Borges, deputado Tenente Nascimento, deputado Caio França, Janaína Pascoal, sigo na presidência, não farei uso da palavra. Deputado Castelo Branco. Deputado Gil Diniz fará uso da palavra no grande expediente? Em permuta, deputado Gil Diniz cede o espaço para o deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos. Queria só cumprimentar os alunos de Direito da Faculdade Mackenzie, que vieram nos brindar com vossas presenças, uma alegria recebê-los. É bom já irem tomando gosto, porque está cheio de vaga aqui, não é? O Direito é o curso que melhor prepara, com todo respeito aos demais, para a atividade legislativa. Serão sempre bem-vindos. Fiquem com Deus. Obrigada. Parabéns aos alunos de Direito aí de Mackenzie. Boa sorte. E voltamos, então, a essa tribuna, senhor presidente, porque eu acho que aqui é o local do deputado falar, né? O mundo inteiro, o Brasil inteiro parado e um pouco do mundo, né? Que os Estados Unidos também viu os nossos ministros, infelizmente, sendo vaiados, né? Eu não estou batendo palma para vaiar os ministros, não. Só que não entendo que o Dória, a calça apertada, leva os ministros para debater lá nos Estados Unidos da América. Tanto lugar para debater democracia aqui no Brasil, né? Vamos lá. Então, a gente não fica contente disso. Queria falar um pouco também do Fleury, que foi professor meu na Academia do Barro Branco, foi secretário de Segurança Pública, nomeado por Quercia, foi governador de São Paulo, com apoio de Quercia, né? Realmente, foi governador. Então, infelizmente, perdeu a vida, né? Aos seus 73 anos. Realmente, são idades críticas. A semana passada perdemos aí o Bodrin com 80 anos, a outra cantora lá com 77 anos, né? Gal Costa.
A vida é mais ou menos assim também, né? Infelizmente é assim. Para todos nós, até para o Lula também, né? Para mim, para o Lula, infelizmente, é o tempo, né? Mas eu vou voltar de novo a falar do povo nas ruas, né? Porque não é certo nós, numa assembleia praticamente deserta, nós como pregando no deserto aqui, né? E o povo nas ruas, milhões de pessoas nas ruas ontem. Estão aqui em frente ao quartel-general do Exército, em Cumbica, nas Forças Armadas, onde servi em 65 como soldado, né? O povo está pedindo apoio das Forças Armadas, porque o povo não está acreditando no resultado das eleições. Não sou eu. Eu sei que a Globo não fala, a SBT não fala, a Bandeirantes não fala, né? A Record está falando um pouco, né? A Jovem Pan falava, agora fala muito pouco. Até tiraram um monte de gente de lá, né? Porque você não pode falar. Hoje em dia você não pode falar, você tem que falar o que os caras querem ouvir. Mas o povo brasileiro, por onde a gente anda, na capital, no interior, não estão acreditando no resultado das urnas. Essa é a grande verdade. Não pode falar em urna que a gente prende a gente, mas eu também tenho mais de 70 anos. Né? Se eu estiver preso, estou falando na tribuna da Assembleia, e como o Lula é bem mais velho que eu, também ele fala um monte de besteira. Né? Como liberar sequestrador de Abílio Diniz, como o cara que mata para roubar um celular, para tomar uma cervejinha, não pode ser condenado. Né? Então, cada um fala, talvez até pela idade, a gente fala um monte de bobagem, né? Porque também a gente está no fim da vida. Né? Eu, Lula. Geraldo não, está bem tranquilo, né? Geraldo também está bem tranquilo. Não é bom de voto, mas é bom de negócio, políticos. Bom, mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui na nossa vida aqui. Então, se o povo está falando, é nossa obrigação. Eu ganhei 10 eleições. Eu não posso ficar na praia, no campo, em casa, sem poder falar aqui, pelo menos saber que defendesse a população. Eles estão aí porque eles são bobo? São xarope? O cara com a mulher, com o filho, com criança, idosos, como eu, estão aí na rua, não acreditando no resultado de uma eleição. Não estão acreditando. Como se chegou a esse resultado? O povo não acredita, é um direito do povo. A gente tem que respeitar. E, infelizmente, se o Senado Federal estivesse funcionando, o povo estivesse lá. Mas o povo vota nos senadores, mas eles não defendem o povo. Vota nos deputados federais, também não estão defendendo o povo. Né? Já estão negociando com o próximo governo. Já vamos apoiar o próximo presidente. Vamos acertar o nosso lado aqui. O PL, o meu partido, e partido do nosso presidente, já falou, né? Que estão pensando em anular as eleições. Estão pensando em anular as eleições. Partido meu, do Major Mac, que estava aqui há pouco, né? Do Gil Diniz. Então, está pensando. Aí talvez dê uma pá, por quê? Talvez todo mundo reclame. Peraí, eu fui eleito. Eu, por exemplo, fui eleito. Eu quero que anule as eleições? Eu quero. Se não comprovar que houve honestidade, eu quero que anule. Vamos fazer uma eleição de novo, todo mundo. Qual é o problema? Porque apareceu aí uma tal de código-fonte. Não sei o que estou falando, são os especialistas, os engenheiros de ITA, de Poli, o caramba, esses caras aí. Diz que tem voto o nome do deputado Gil Diniz. Depois das 5 horas da tarde, tem um argentino aí que está falando, tem voto. Como é que o povo vai acreditar que até 10 horas da noite tinha nego votando? Então, o que ele tem que explicar para nós, realmente, são os ministros do TSE, para até acalmar a população. Ou até o Lula assumir, e depois que o Lula assumir, nós vamos continuar esses gritos na rua, está certo, não está certo, Lula na prisão, esses papos daí. Então, não, é simples, vamos mostrar as coisas. Agora, se o povo não acredita e o ministro fala que todo mundo é mané, perdeu mané, o próprio ministro que foi lá falar com os deputados federais para que não se aprovasse a auditoria nas urnas, o voto impresso, ele foi lá. Fez reunião, trocaram para se aprovar isso. Ou estou mentindo aqui da tribuna da Assembleia?
Mas o Barroso foi lá e fez isso. O povo acredita que o mesmo Supremo Tribunal Federal que condenou Lula, absolveu Lula, do deputado Gil Diniz. Como é que o povo... alguém tem que explicar. Eu não estou falando se ele está certo, está errado. Não estou analisando ninguém, que eu não analiso ninguém, aqui eu não analiso ninguém. Acho errado o seu Lula pegar um jato aí de um empresário já envolvido em rolo e ir lá para o Egito. O empresário trambiqueiro, que já foi condenado, que está cheio de rolo aí. Então, isso eu acho errado, né? Mas não sou eu que tenho que aconselhar o Lula, é o pessoal do PT, não sou eu. Eu não aconselho o pessoal do Lula, quem aconselha é o PT. Eu acho errado, está todo mundo cobrando. Agora, eu estou falando do povo em São Paulo e no Brasil. O povo cobrando providências, de não acreditando no que está acontecendo. Por que ele está acreditando que ele é bobo? Eu até coloco uma colocação aqui do nobre ministro Alexandre de Moraes. No dia da eleição, eu estava assistindo pela televisão, quando ele foi dar um depoimento, uma declaração. E ele colocou a seguinte colocação, ele fez a seguinte colocação. Quando jovem, eu fui assistir um jogo de futebol entre meu time e Corinthians, eu sou fanático corintiano, dizia ele, contra o Internacional. E o Internacional chutou uma bola, bateu na trave e bateu fora do gol. E o juiz deu gol. Eu fiquei muito nervoso, reclamo até hoje. Mas vou fazer o quê? Ele falou, não fui eu. Esse povo é a mesma coisa. Ele não está entendendo que a bola do Lula entrou dentro do gol. Senhor ministro, é isso que o povo não está entendendo. Se a gente consegue aprovar, porque agora já tem VAR, né? Se fosse naquela época, não aconteceria, porque o VAR ia lá ver que a bola não entrou dentro do gol. Então, o ministro Alexandre de Moraes não ia ficar triste. E o povo está triste por quê? Porque não está acreditando. Não está acreditando no resultado das eleições. Só por isso. Não sou eu que estou falando. Quem devia estar falando é os senadores, né? Lá em Brasília, os deputados federais, lá em Brasília, ficarem cobrando do resultado das eleições. O que é esse código-fonte? O que é isso? Que tem dentro da urna? Tem voto realmente depois das 5 horas da tarde? Às 6, 7, 8, 9, 10, até 10 horas da noite estamos votando? Quem votou? Essas urnas, onde o Bolsonaro teve 0 votos e o Lula teve 240, existiram? Qual é o lugar que um cara tem 240 votos, e o Lula e o Bolsonaro 0? Vão lá, reúne o povo, lá vem cá vocês todos aqui, vamos ver, vamos fazer uma checagem, se é real isso. Senão o povo não consegue entender. Quantas urnas aconteceram isso? De o Bolsonaro ter 0 votos e o Lula 240. Foi essas urnas depois das 5 horas da tarde? Foi às 10 horas da noite? A que horas que foi isso? Então fica todo mundo perdido. Então nós não podemos xingar que são revolucionários, antidemocráticos. O quê? Ou você acredita ou não acredita. Porque se você for assistir um jogo de futebol, como foi o ministro, e a bola entrou dentro do gol, você não vai reclamar. Ninguém é bobo de sair reclamando na rua, a bola não entrou. Não, a bola entrou, você viu, todo mundo viu que a bola entrou. Agora, o que o povo não está entendendo é o resultado das eleições. O presidente da República também não fala nada. Também não sei porque ele não fala, ele é o presidente, ele fala o que ele quiser, né? Mas também não fala nada. Ele está esperando alguma coisa? Porque está todo mundo na expectativa. E esse povo que está tomando chuva, tomando sol, berrando na rua, tem uma expectativa. Eles não estão aí de bobeira. Eles não estão aí porque são loucos, são débeis mentais, não são. Só que agora aparece até o meu partido, o PL, dizendo que pode pedir a anulação das eleições por fraude. Como é que fica o povo? Ou não vão prender todo mundo? Vamos nós tudo presos? Ou todo mundo preso? Ou é mais fácil, em vez de fazer reunião lá em Nova York, vem aqui abrir a tal da urna? Não, está aqui, ó, certinho. Ó. Esses 240 que votaram mesmo, está aqui, votaram tudo no Lula. Nenhum votou no Bolsonaro. Esses outros 240 é só outra urna também. É simples. Agora, vai ficar a vida inteira isso aí? Ninguém vai decidir? Vai ficar o povo na frente dos quartéis para terminar, senhor presidente? E está certo o povo. Se ele não acredita, ele quer a realidade. Houve fraude ou não houve fraude? Não sou eu que tenho que explicar. Quem tem que explicar é o TSE.
Os engenheiros que entendem de urna eletrônica, eu não entendo nada. Entendo do povo nas ruas, que devia estar aqui na Assembleia. Mas não, eles ficam aqui do lado da Assembleia, mas não vem nenhum aqui, porque sabe que não adianta. Como não vai ao Congresso Nacional, porque sabe que não adianta, que nem lá ninguém decide nada. Cada um está pensando no seu futuro. Obrigado, senhor presidente. Vai falar? Obrigado, nobre deputado Conte Lopes. Seguindo aqui a lista de oradores inscritos no grande expediente, convido o nobre deputado Enio Lula Tato a fazer uso da palavra, o nobre deputado Carlos Gianazzi, o nobre deputado Coronel Telhada. Convido aqui o nobre deputado Conte Lopes a assumir os trabalhos do grande expediente. Continuando no grande expediente, os deputados aqui pregando no deserto, né? Solicitar, mais uma vez, o deputado Gil Diniz, que tem 10 minutos, né, para se pronunciar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que ele se pronuncie. Obrigado, presidente Conte Lopes. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Faço minhas as vossas palavras. Parabéns pela coragem de representar os seus eleitores, de usar essa tribuna aqui para fazer essas colocações, mostrar essa indignação do nosso povo. Presidente, retorno aqui a essa tribuna. Queria colocar, tem aí, Machado, um ponto? O primeiro vídeo a que eu me referia, nas ruas de Nova York. Os ministros foram interpelados por alguns manifestantes que perguntavam ao deputado Conte Lopes sobre a entrega do código-fonte. E vejam só o que foi respondido. Para a gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde para a gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não isso não, ministro. Brasil defende. Brasil defende essa... Perdeu, mané. Não a mola. Essa são as gírias que um ministro do Supremo Tribunal Federal usa para responder ali uma manifestação. Mas eu relembrei aqui, na minha última fala, quando o Barroso, dentro do Congresso Nacional, foi fazer política, deputado Conte Lopes. Isso é vedado aos magistrados, vedado, eles não podem. Mas ele entrou no Congresso Nacional e foi fazer política, exigir que os líderes rechaçassem o voto auditável quando esse projeto estava em discussão no Congresso Nacional. Vejam aqui a fala do Barroso dentro do Congresso Nacional. Estávamos ontem, mas no meio da audiência, que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, você fez a referência. Está com som? Tá com som? Ele não sabia que estava gravando. Ele diz, se referia ali a alguma conversa com alguém, em tom até de piada, deputado Conte Lopes. E eu disse que eleição não se vence, eleição se toma. Isso saiu do próprio ministro. E como eu disse, quando o advogado advogou no Supremo em favor do terrorista Cesare Battisti, terrorista esse, deputado Conte Lopes, que matou uma família na Itália.
Sabe quem o extraditou para a Itália, para ele cumprir a sua pena? O presidente Bolsonaro. Hoje, esse terrorista, defendido pelo então advogado Barroso, está preso, condenado e preso na Itália, graças à extradição que o presidente Bolsonaro realizou. Quando Lula era presidente, passou a mão na cabeça de terrorista, como ele sempre fez, e o deixou aqui no Brasil, deu asilo político aqui no país. E por que eu foco aqui nesse ministro que causa indignação? Não só ele, mas hoje, principalmente ele, no nosso povo paulista, no nosso povo brasileiro. Vejam aqui um jantar em Nova York entre Barroso, pode soltar, por favor. Barroso ali, ao lado na mesa do Zanin, o advogado de Luiz Inácio, o criminoso descondenado. Um jantar amistoso, um magistrado, o deputado Conti Lopes, com o representante, o advogado de uma parte do processo. Tem o print, Machado, que eu te mandei? Dá uma olhada se chegou o print aqui. É de uma matéria, salvo engano, do dia 19 de outubro, quando esse mesmo Zanin, esse mesmo advogado, dá entrada no STF. Ele dá entrada no STF. Não, não é essa não. Depois eu coloco aqui. Ele dá entrada no STF pedindo para que o seu cliente possa ter ali a sua candidatura novamente chancelada pelo tribunal. Ele conseguiu o seu pleito no tribunal. Então é por isso, deputado Conti Lopes, que o povo está na rua, porque enxerga, por mais que mintam sobre essa população, está aqui a matéria. Alagoas, defesa de Dantas recorre ao STF para reconduzir governador ao cargo. Pedido feito pelo advogado Cristiano Zanin Martins, que também defende Lula, aponta cassação sumária do mandato e exploração eleitoral do episódio. Dias depois, o advogado Zanin conseguiu mais esse feito. Tirou o descondenado da cadeia, devolveu os direitos ali ao governador das Alagoas, que foi reconduzido, denúncias gravíssimas contra ele, mas precisou, chama o STF que resolve. Então é isso que causa indignação no nosso povo, na nossa população, ver juízes totalmente parciais. E eles dizendo agora, num congresso político, vejam, juízes fazendo política, falando de política brasileira, lá nos Estados Unidos. Entre outras coisas, o Lewandowski diz, olha, o futuro ministro da Defesa tem que ser um civil. Mas o que o juiz tem que se meter nisso? Barroso diz que o STF não tem lado, que os juízes não são partidários. São partidários, sim. São partidários, sim. E o Barroso poderia, pelo menos, pedir ali a sua suspeição de um julgamento como o de Lula, justamente por isso, pela boa relação que ele tem com essas figuras, como o advogado de Lula, o Zanin. Mas eu toco nesse assunto desse encontro nos Estados Unidos, porque esse encontro, deputado Conti Lopes, foi organizado por uma figura caricata da política paulista, João Dória, ex-governador de São Paulo. Esse encontro, ele foi realizado, organizado pelo LIDE. Olha de novo o João Dória sabotando o nosso país, trabalhando contra a nossa nação. E por que eu faço referência à figura de João Dória nesse momento? Em setembro de 2020, nesse plenário aqui, nós discutíamos a CPI
da Prevent Senior. Da Prevent Senior. Um deputado do PT fez a solicitação. Rapidamente, o governador João Dória entrou em campo, dando entrevista do Palácio dos Bandeirantes, dizendo que apoiava essa CPI. A bancada do PSDB, em peso, apoiou essa CPI. O presidente dessa casa, Carlão Pignatari, se manifestou, deu entrevista, recebeu jornalistas, se manifestou aqui nesse plenário favorável à CPI da Prevent Senior. E esse deputado que vos fala subiu essa tribuna para falar dos interesses por trás dessa CPI. Primeiro, desgastar o governo Bolsonaro, obviamente. O Dória, na época, era pré-candidato ao governo de São Paulo. E por segundo, eu dizia do interesse político-econômico por trás da destruição da Prevent Senior. E eu citei aqui dessa tribuna o fundador da Qualicorp. E eu dizia aqui que esse cidadão já tinha sido preso por doar milhões de reais a políticos do PSDB e que era amigo de Luiz Inácio. E hoje, o descondenado está no Egito e foi para o Egito no avião desse senhor, José Seripieri Júnior. Deu uma carona ao descondenado. Olha que coisa interessante. Junte todos os pontos. Criminosos fazendo ali a transição. Boa parte daqueles que estão discutindo a transição, presidente, para finalizar, poderiam estar com suas tornozeleiras eletrônicas. O empresário que foi preso na Operação Lava Jato dá carona ao descondenado para ir para o Egito. O juiz que o tira da cadeia está sentado tranquilamente, amistosamente jantando em Nova York, jantando com o advogado do descondenado, tem ali suas boas relações no encontro promovido por João Dória. Fazem parte do mesmo grupo político, fazem parte da mesma organização que sabota o Brasil diuturnamente, presidente. E nós, e este deputado, enquanto estiver em liberdade, já que palavras hoje machucam, já que palavras hoje, ditas até mesmo de uma tribuna, com um mandato parlamentar, podem levar à prisão, enquanto eu estiver livre para falar, farei o meu papel, subirei aqui nesse parlamento e denunciarei esses interesses. Esse grupo político sabota o Brasil, sabota a nação, desrespeita o nosso povo. E o resultado está aí. Milhões de brasileiros indignados nas ruas de São Paulo e nas ruas do Brasil. Que o Congresso Nacional faça a sua parte. Câmara Federal, principalmente Senado Federal, faça a sua parte. Porque o povo brasileiro está fazendo a sua, mostrando a sua indignação nas ruas pelo Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, é possível a excelência assumir e me indicar para falar pelo artigo 82? Pode, artigo 82? Vossa Excelência me indicaria. Eu vou assumir a presidência, deputado Nós Conti estamos Lopes, nós dois e aqui, te né, indico para falar pelo artigo 82, pela liderança do PL. Eu agradeço, obrigado. Convido ao uso da tribuna, pelo artigo 82, representando a liderança do PL, o nobre deputado Conti Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, volto a essa tribuna agora pelo artigo 82, para fazer a seguinte colocação. Nem o deputado Gil Diniz, nem nós outros, pedimos aqui intervenção militar, não. Nós não pedimos. O povo está pedindo, mas nós não. Eu sempre fui democrata. Sempre disputei eleição. Desde 86 que eu disputo eleição.
Então, eu acho, sim, que o Congresso Nacional, os senhores senadores, deputados, né, deviam estar aí comprando essa briga, sim. Ao invés do povo que não tem aonde pedir socorro, até pelas denúncias que Gil Diniz colocou aqui, de um corrupto empresário com esse seu jatinho que vale milhões, conquistado indevidamente, levando o presidente Lula para fazer uma explanação lá no Egito. O povo fica feliz em ver isso aí? A Globo não fala nada? O SBT não fala nada, a Record não fala nada, ninguém fala nada. Por que não fala nada? Estão esperando as verbas que Bolsonaro cortou? Estão esperando as verbas milionárias que Bolsonaro cortou? Os A6, Ronê lá, sei lá. É isso que estão esperando? Então, nós não estamos aqui pedindo intervenção, não. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa cumprindo nossa obrigação como deputado eleito pelo povo. 10ª eleição que eu ganho e estou aqui. Pelo menos é o que eu tenho que falar aqui, né? Se eu for falar lá, é que no meio do povo, vão dizer que nós estamos fazendo política e que o povo está fazendo política. Não, o povo não está fazendo política, é o pior. Não tem liderança, não. O povo está aí porque quer. Na sol, na chuva, e vai continuar, vai cobrar. Vai cobrar, vai continuar cobrando. Não parou até agora de cobrar. Essa é a grande verdade. Então, não confundam o que o deputado Gil Diniz está falando. Ele está falando a verdade e a realidade, colocando aqui o que aconteceu. O que aconteceu? O que está acontecendo? Antigamente, o povo só via pela TV Globo, pela SBT, pelo não sei aonde. Hoje o povo vê através do celular. Acompanha o que está acontecendo. E está estranhando o que está acontecendo. E como não tem Congresso Nacional para pedir socorro, eles estão pedindo para as Forças Armadas. Estão pedindo socorro para as Forças Armadas. Nós não estamos pedindo isso aqui, não. Ninguém está pedindo intervenção. Nós estamos colocando a realidade. Houve fraude ou não houve fraude nas urnas? A hora que eu falo, não houve fraude. O povo não vai sair da rua e vai embora. Acho eu, né? Acho eu. Acredito eu. Então, o que a gente precisa falar é com o povo. Agora, o povo não pode ficar em lugar nenhum que o governador manda a polícia tirar, manda a guarda tirar. Então, ele fica em frente aos exércitos, que lá ninguém tira. É um direito do povo. Sol, chuva, tempestade, rojão, canhão, o diabo caindo em cima dele, eles estão lá. E vão continuar, pelo que eu estou vendo. Vão continuar, pelo que eu estou vendo. Está errado? Tá, não, o povo está lá. Devia estar no Congresso, no Senado, até aqui nessa casa. Cobrando dos deputados. Cobrando do Tribunal Superior Eleitoral. O que está acontecendo? É um direito do povo. Nós não estamos aqui pregando intervenção militar, porque nunca pregamos isso. Pregamos democracia. Pregamos democracia. Agora, o que o povo não está entendendo é o que falam. Só isso. O que é esse código-fonte? Cadê? Teve eleição mesmo até 10 horas da noite? Gente entrou na urna até 10 horas da noite? Até às 8 horas da noite? É isso que o povo quer saber. Como a grande imprensa também não fala nada, se omite, então o povo fica nessa de querer cobrar. Ué. É o direito do povo. Não resta a menor dúvida. Então não misture as coisas. Nós estamos aqui exercendo a nossa atividade. Como deputado, eleito democraticamente. Eu cheguei aqui eleito pelo povo, como os deputados federais chegaram, os senadores. Se estão passeando, é problema deles, não é meu. Não deviam estar, né? Porque se você ganha eleição para representar o povo, você tem que estar aqui representando o povo. Só isso. Agora, o que esse povo da rua não está entendendo? Qual foi o resultado das eleições? Por que o meu partido, o PL, está perdendo a anulação da eleição? Por que o Valdemar da Costa Neto pediu a anulação da votação? E até a gente pode ter que disputar a eleição de novo, não sei. Eu não sei de nada, eu só estou aqui falando que é minha função como deputado eleito, falar em nome do povo daquele que vota em mim. Eu não estou aqui para inventar nada, eu estou aqui para falar em nome daquele que vota em mim. O povo está em frente às Forças Armadas porque não tem lugar para ele ir. Se ele for no Congresso, vai apanhar lá. Se ele vier para cá, não sei se vai ser bem recebido, ou se tem alguém para receber também. Então, eles estão
de frente às Forças Armadas, né? Mas nem deputado Gil Diniz, nem eu estamos pedindo a intervenção militar, não. Estamos pedindo lisura nas eleições. Explica para o povo, não é para mim também, não, que tem que explicar. Explica para o povo que foi tudo normal, acabou. Não foi a bola que não entrou e o Alexandre Moraes achou que a bola não entrou, ele viu que não entrou, e o juiz deu gol e ele ficou triste até hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Conte Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Havendo um acordo entre os líderes em plenário, pediu o levantamento da sessão. É regimental, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a presente sessão. Você conferiu os destaques das sessões ordinárias realizadas no mês de setembro no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. A gente se vê na próxima. Até lá.